A sua Bíblia comigo, sua Smart Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 10. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 10. Amém, amados? Acharam o Pedrão aí, tudo certo? É isso aí. Diz assim: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. Amém, amados? Amados, em nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vivemos influenciados por um senso crítico comum, nós vivemos influenciado pelo mercado, influenciado pelo meio em que nós vivemos, e aprendemos a dar valor às coisas, principalmente devido a seu preço. As coisas nas nossas vidas costumam ser mensuradas pelo seu valor através do seu preço. Coisas que podem ter, na verdade, a mesma função, podem ser iguais às outras, mas devido ao seu preço, nós lhe atribuímos um valor maior. Se você, de repente, tem um celular da Samsung, esse celular funciona, cumpre tudo que você precisa, mas alguém pode ter um celular da iPhone, um iPhone, que faz as mesmas coisas, mas o valor é diferente. Aí talvez você pense, eu nem sei se essa comparação é justa, que esse celular que é mais caro, ele deve ser mais caro porque ele dura mais. E às vezes você descobre que ele dura menos. Aí você imagina que ele é mais caro por causa que ele tem mais espaço. Aí você descobre que o seu Samsung pé de chinelo tem mais espaço que ele. Aí você imagina que esse celular, a voz da pessoa deve chegar ali como um locutor no seu ouvido. E quando você usa, você descobre que é a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa, têm a mesma função, mas nós atribuímos valor diferente, porque disseram que esse é mais caro, então ele vale mais. Nós atribuímos os valores, principalmente pautados nos seus preços. Em muitas coisas que nós vamos adquirindo, nós precisamos de um esforço muito grande, de muito trabalho. Nós precisamos nos empenhar muito para conseguir adquirir uma coisa ou outra. Quando nós estamos crescendo, nós temos aquele desejo da bike, assim que a gente compra aquela barra circular tão sofrida, vendendo picolé, engraxando sapato, tendo um valor muito grande de trabalho para podermos pagar o preço, logo ela fica obsoleta e nós precisamos de uma de 18 marchas. Ainda que venha com um banquinho desse tamanho, que só machuca, mas nós queremos a de 18 marchas. E depois dela, nós já começamos a sonhar com a bizinha, com a motoquinha. E ela vai e te leva aonde a Titan vai e te leva. Mas nós damos mais valor à Titan, que vale mais, e vamos querer a Titan. E depois nós vamos para o carro, e daquele carro, e assim nós vamos atribuindo valor, nos esforçando, nos sacrificando, trabalhando para poder adquirir as coisas. E não tem nada de errado nisso. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar, adquirir, prosperar, nós precisamos fazer isso. Não podemos ficar no mesmo lugar onde estávamos 5 anos atrás. Precisamos entender que as coisas têm o seu valor e nós precisamos pagar o preço para conquistá-las. Mas é interessante, quando a gente vê algumas coisas que são de graça. Quando as coisas são de graça, a gente já desconfia. E de graça tem alguma coisa ruim. Ah, está muito oferecido, está muito de graça isso aí.
Mas ainda assim, se alguém falar, esse iPhone, eu vou dar um iPhone de graça, faz fila, todo mundo sai correndo para ser o primeiro a chegar. Porque nós entendemos o valor. E se esse valor não tiver um preço a ser pago, é o preço que a gente gosta de pagar, de graça. Mas porque primeiro nós enxergamos valor nesse objeto. Aí sim, nós queremos de graça. Se for possível, o melhor preço é o de graça. Esse é o preço bom. Imagina você que de repente, ali eu vi que, por exemplo, o Tiago está anunciando que está vendendo o ponto dele, placa 8018, é isso? Placa 8018. Tem um mal com placa, eu preciso parar de decorar as placas, mas é a placa 8018, um ponto prata ele está vendendo. E esse ponto prata tem valor. E é por isso, por ter valor, que leva um pouco de tempo, Cirlei, para vender. A pessoa tem que ter o dinheiro para poder comprar, tem valor e tem preço. Mas se o Tiago mudar o anúncio amanhã e colocar é de graça, não dá tempo de amanhecer o dia. Já vão estar pulando o muro, já vão estar subindo lá em cima, é meu, eu cheguei primeiro, me dá a chave, é de graça, eu quero. Porque as pessoas enxergam o valor que ele tem e compara com o preço de graça e vai querer na hora. É assim ou não é? Mas tem muitas coisas que são de graça e nós não damos valor. Tem muitas coisas que diariamente nos são oferecidas gratuitamente e nós não conseguimos enxergar o valor. Porque o senso comum em que estamos inseridos não valoriza, nós também não valorizamos. Mas nós nos esquecemos que nós fomos chamados para ser sal dessa terra, luz desse mundo e enxergar valor naquilo que os outros não enxergam. Recebemos diariamente do nosso Deus coisas preciosas gratuitamente, de graça. Não tem valor nenhum o ar que você está respirando. Por quanto você consegue vender esse ar que você está respirando e pagar uma dívida? Você não vende por nada. Por quê? Não tem preço. E para muitos não tem valor. Mas sem esse ar, adivinha? Você morre antes que qualquer coisa. Sem esse ar, que parece não ter valor, que não tem preço, nós não sobrevivemos. E adivinha, esse ar é de graça. Esse ar é de graça. O sol que vai, daqui a pouco, daqui a algumas horas, como todos os dias, raiar no horizonte, nos aquecer, dar vida às plantas, dá vida aos oceanos, às vidas dos oceanos, dá vida a tudo que tem nessa terra. Daqui a pouco ele vai nascer, e nós nem vamos lembrar, nem vamos perceber, nem vamos dar valor, mas sem ele, nós entenderíamos que ele tem valor. Mas você não consegue vender o sol, empenhar o sol, fazer alguma coisa com o sol que tenha valor monetário, e é por isso que talvez você não tenha dado muito valor para o sol. Mas ele é de graça, está disponível, se você crê no Deus que o criou, ou se você não crê, porque o sol nasce para todos. E como é para todos, então se todo mundo tem, não tem valor, é assim que a nossa sociedade trata. A terra em que pisamos, o solo em que pisamos, que é fonte dos nossos alimentos, não tem muito valor, a não ser que você for um proprietário de terra, mas a terra para lá e para cá não há valor para nós. Foi nos dado de graça para o sustento da humanidade. O Senhor tem nos dado coisas de valor diariamente, e nós não percebemos, e nós deixamos passar como não se valesse nada, mas são fundamentais para a nossa vida. A palavra graça quer dizer favor imerecido.
favor imerecido. Ou seja, não merecíamos, mas temos a graça. E é interessante quando nós falamos de graça, que se você procurar nas demais religiões, você vai encontrar muitas palavras, muitos termos em comum com a nossa. Amor, você encontra em várias religiões. Paciência, você encontra. Humildade, você encontra, não só no cristianismo, mas em várias outras religiões. Você encontra essas palavras, você encontra esses termos, mas graça é somente no Evangelho do Senhor. Graça é só para aqueles que confiam em Deus, porque as demais religiões, para a sua salvação, exige o seu esforço, exige que você pague um preço, siga a lei, cumpra um ritual. Mas a tua e a minha salvação é de graça. Não tem nada de mais valor nas nossas vidas do que a graça da salvação que o Senhor nos entregou. Porque para nós é totalmente de graça, mas toda vez que nós temos algo de graça, teve um preço para alguém. Se o Tiago sentir no coração, ouvir essa palavra aí pelo Face, e meter a placa de graça, para quem for o primeiro a chegar, já levantaram a mão, filho. Para quem for o primeiro a chegar lá, não vai custar nada. Mas para o Tiago vai custar sim ou não? Vai custar muito. Não sei, uns 30 mil, 35, não sei o preço do carro não. Mas vai custar para ele, porque ele vai perder. A salvação é totalmente de graça para nós, mas para quem nos deu, para quem nos concedeu, foi pago um preço muito caro. Deus pagou um altíssimo preço para que nós recebêssemos de graça. Jesus, juntamente com o Pai, pagou um preço com sua própria vida, para que nós recebêssemos de graça. E o que temos feito com essa graça? Não dá para comprar, parece não ter valor, poucos valorizam, poucos entendem, e parece que por isso ela não tem valor. Amados, ela não tem valor monetário porque é imensurável, não tem como, não existe nada que possa pagar o preço dessa graça. Mas isso não tira dela o valor da coisa mais importante, do dom mais importante, da preciosidade mais importante que o Senhor nos entregou. A graça de sermos salvos, a graça de recebermos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É de graça, e ainda assim nós temos dificuldade de receber. Se fosse o ponto, estava todo mundo lá. Mas é só a graça da salvação. Quem tem pressa? Quem quer? Quem está preocupado? Quem está assistindo as lives para receber mais dessa graça? Quem está conseguindo vir no culto para receber mais dessa graça? É de graça. Quem está preocupado? Quem precisa ser diariamente lembrado? A graça do Senhor te conquistou, a graça do Senhor te dá vida, a graça do Senhor te dá o ar que está nos seus pulmões. E o que você faz com essa graça? O que nós estamos fazendo com essa graça? A quem nós temos alcançado com essa graça? Porque de graças recebeis, de graças dai. A quem nós temos levado a palavra? O seu colega de trabalho, você sabe o que ele está sentindo? Você sabe pelo que ele está passando? Você tem ideia de como está o coração dele? E você tem de graça para entregar e não entrega. Essa graça tem valor e nós precisamos sentir dentro do nosso coração arder o valor dessa graça. A graça que nos dá condições de não deixar desamparados os missionários. Ou você acha que é porque o seu rostinho é bonito que o Senhor não deixou você perder o emprego, ou que o Senhor te prosperou durante a pandemia? É porque Ele está te dando de graça para você entregar a graça. É isso que Ele está fazendo, aleluia. É de graça. E nessa noite nós vamos tomar do corpo
e do sangue do Senhor. E sabe qual é o preço? Para mim e para você, nenhum. Mas para o Senhor custou caro. Ele entregou o Filho amado. Nenhum de nós consegue. Quem aqui é pai e mãe, a gente não consegue. Ainda mais para salvar quem está distante, quem não quer nada com a gente. Mas de graça foi entregue. De graça. Você não precisa fazer muito, não. Você só precisa fazer a sua parte. Você precisa levar essa graça, levar esse evangelho, não deixar que ele seja de graça parado, sentado e satisfeito, porque o Senhor nos comissionou a falar dessa palavra. O Senhor nos comissionou, assim como recebemos de graça entregarmos. Tem valor. Não é porque não dá para pagar com dinheiro que não tem valor. Nós precisamos entender que as principais coisas que nos mantêm vivos, o ar que respiramos, as principais coisas, a nossa vida, a nossa saúde, o Senhor nos deu de graça. E a vida eterna, Ele garantiu também com a graça. Você está embaixo da graça. Você está embaixo das mãos poderosas e graciosas do Senhor, que viu em você valor. Ele viu em você valor, e é por isso que Ele estendeu a graça sobre a sua vida. É por isso que Ele te alcançou com essa maravilhosa graça, para que a sua vida, para que através do seu testemunho outros possam ser alcançados e receber de graça, e receber de graça, e receber totalmente de graça. Basta nós olharmos para a cruz, olharmos para o Senhor e aceitá-lo na nossa vida como único e suficiente Salvador, e a graça da vida eterna será sobre os nossos corações. O Senhor te chamou para de graça entregar, para mostrar às pessoas o valor dessa graça. O Senhor te escolheu porque sabe em quem Ele está depositando a graça dEle, em pessoas com capacidade, em pessoas que receberam tudo do Senhor suficientemente para multiplicar essa graça. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para entregar essa graça, para dar valor, para as pessoas entenderem. Quando tem outro compromisso no culto, no dia de culto de sexta ou de domingo, e você fala: não, eu não posso, porque eu preciso ir na igreja. Não, eu não posso. Mas tem pessoas que, se chega alguém em casa, que se tem um convidado, eu não vou para a igreja. Você não dá valor às coisas de Deus. Como que o seu convidado vai dar valor? Você não valoriza. Como é que seu amigo vai valorizar? Ele não vê em você o valor. Para que ele vai querer? As pessoas querem coisas de valor. Mostre o valor dessa graça. Que Deus nos abençoe nessa noite. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Se você puder, aplauda Ele, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.